Você sabia que não fazer nada também é errado? Pode ser um pecado? Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre omissão. A Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Mas o não fazer nada também pode ser um grande pecado. Você pode estar ferindo tanto a Deus quanto as pessoas que estão ao seu lado quando você simplesmente decide não fazer nada. Existem certas situações que exigem de nós fazer alguma coisa, falar, fazer alguma coisa. E tem pessoas que preferem se omitir, se esconder. E a Bíblia fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, a omissão também é um pecado. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Vamos ler aí, abre a sua Bíblia. Gente, eu tô na cama até agora. Hoje é sábado, né? Descansando um pouquinho mais. Tô meio bagunçado meu cabelo aqui, mas não tem problema não. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então há tempo para tudo. Vai tempo para nascer e tempo para morrer. Nós temos que entender isso. Tem coisas que estão nascendo e tem coisas que estão morrendo. Isso faz parte da vida. Não fala só sobre vidas humanas morrendo. Mas tem projetos que nascem e projetos que morrem. Então, a gente tem que entender que tudo tem começo e tudo tem fim. Tempo de plantar, então, e tempo de arrancar o que se plantou. Você pode estar agora num tempo de plantação, talvez você está plantando coisas e você está ansioso para colher, mas tudo tem um tempo. Então, tem um tempo de você plantar, de você esperar ela crescer para depois você colher. Então, nem tudo que a gente planta hoje a gente vai colher amanhã, não. Tem coisas que vão demorar, então tenha paciência para plantar e esperar. Porque quem planta, planta pela fé. Porque ela planta, ou seja, com a certeza de coisas que ela espera. Então, ela não tem nada que certifique que aquilo vai nascer. Mas ela faz isso pela fé. Então, tudo que a gente planta pela fé. Tempo de matar e de tempo de curar. É claro que não está falando de matar pessoas, mas algumas coisas na nossa vida a gente vai ter que matar, vai ter que morrer, né? Dentro da gente, sentimentos, sonhos. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que tirar da nossa vida. Então, a gente tem que saber discernir o tempo de alimentar alguma coisa que realmente vale a pena ou você ter que arrancar essas coisas, tem que matar isso dentro de você, sonhos e desejos e coisas que não vão te levar a nada. Então, matar aqui não necessariamente de coisas, de pessoas, mas de sentimentos também, de sonhos. Às vezes tem coisas que a gente quer que não são boas pra gente. Então a gente vai ter que entender que tem horas que a gente vai ter que deixar que essas coisas morram, né? Pra gente não continuar se iludindo, sofrendo. E tempo de curar. Então, existe um tempo de curar também. Então, tem coisas que tem cura, que tem jeito, que tem solução, que vale a pena um esforço maior, uma dedicação maior, mas tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que você tem que deixar ir, né? Tempo de derrubar e tempo de construir. Então, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre a mulher que edifica a casa. Edificar, gente, construir. Edificar é construir. Então, há tempo de construir, de edificar. Há tempo de destruir.
de derrubar. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para discernir o tempo certo. Se é tempo realmente de edificar ou se é tempo de derrubar. Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que tirar, que a gente vai ter que derrubar, que a gente vai ter que tirar da nossa vida, né? Tempo de chorar e tempo de rir. Então, nós temos que aprender muito isso, porque às vezes a gente não entende a dor dos outros, né? A Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. Então, tem horas que não cabe uma brincadeira, um deboche. Nós temos que abraçar as pessoas que estão em sofrimento, chorar junto com elas. E celebrar também as vitórias nossas e dos outros. Estar junto nesses momentos de luto e nos momentos de alegria. Às vezes uma pessoa morreu perto de você e a família está passando um luto. Você tem que chorar com eles. Chorar não é necessariamente, literalmente chorar. Chorar é sentir a dor, é se compadecer com a dor dos outros, é abraçar aqueles que estão em sofrimento, é mostrar que você se importa com eles, sabe? Nem que, no mínimo, mandar uma mensagem para essas pessoas, sabe? Visitar essa pessoa, falar alguma coisa, mostrar, demonstrar que você se importa com ela. Então, tem muitas pessoas que simplesmente deixam, não falam nada, não respondem nada, não demonstram nada para ninguém. Você pode até sentir, gente, você pode até ter um sentimento lindo por alguém no seu coração, mas ninguém tem acesso ao seu coração. Se você não demonstrar aquilo que você sente, ninguém vai saber. A gente só sabe daquilo que a gente vê e não daquilo que você imagina. Então você pode amar muito uma pessoa no seu coração, desejar o melhor para ela, mas se você não demonstrar isso, ela nunca vai saber. E se você não demonstrar, ela vai entender como que você a despreza, como você não gosta dela, como você não se importa com ela, porque você não falou nada, porque você não demonstrou nada, porque você não fez nada. Então o silêncio, gente, ele é uma das coisas mais duras na convivência com pessoas. Porque o silêncio, ele gera dúvidas. E a dúvida, ela faz as pessoas sofrerem. Como que eu sei que uma pessoa gosta de mim, que ela se importa comigo? Quando ela fala, quando ela demonstra com atitudes. Agora, se ela gosta e fica calada, como que eu vou adivinhar? Então, amor, gente, não é aquilo que você sente somente. Amor é aquilo que você demonstra. Você pode ser uma pessoa que tem um temperamento mais calado, mais tímido, que não se expressa tanto, mas entenda uma coisa: as pessoas precisam de demonstração de amor, de afeto, de compaixão. Ainda que você não goste muito de falar, de demonstrar, saiba que isso é uma necessidade. As pessoas têm necessidade de ouvir, de serem abraçadas, de receberem um carinho, uma mensagem, uma palavra de apoio. Tem pessoas que têm um temperamento de não falar nada. Assim, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar no seu temperamento, né? A gente não pode se esconder atrás do nosso temperamento. Ah, meu temperamento é colérico, então eu brigo com todo mundo. Não. Você tem que controlar o seu temperamento, não só o temperamento colérico ou sanguíneo, mas você que é uma pessoa melancólica, uma pessoa fleumática, uma pessoa que não tem reação nenhuma, que fica só calado. Eu gosto de ficar calado, na minha eu não falo nada. Você também tá errado. Às vezes você tá mais errado do que um colérico. Gente, eu não tenho preconceito contra nenhum temperamento, mas as melhores pessoas pra gente conviver são os coléricos e os sanguíneos, porque são pessoas que expressam, que falam.
Então, você conviver com uma pessoa muito calada, que não expressa, que não fala, eu tenho medo de gente assim, gente. Eu tenho medo de gente calada demais. A gente quando vai falar lá no restaurante, quando a gente tá contratando funcionários, a gente tá, né, falando sobre os funcionários, a gente sempre fala isso. Gente, cuidado com os calados. Cuidado com aquela pessoa muito quieta, muito calada. As pessoas muito quietas, muito caladas, elas tendem a nos surpreender pro lado negativo. Então, as pessoas que são expansivas, que demonstram, que falam, elas não nos assustam, porque você já sabe como que elas são. Agora, aquelas pessoas que ficam com aquela carinha de anjinho, caladinho o tempo todo, essas pessoas sempre nos surpreendem, normalmente para o lado negativo. Então, é melhor você se relacionar com pessoas que falam, que expressam, que falam bobagem, do que você conviver com pessoas que você não sabe o que está dentro delas. Porque elas não falam, elas não expressam. Então, você pode estar dormindo com o inimigo, você pode estar convivendo com uma pessoa má, porque ela não fala nada. Então, por isso que eu tenho medo de gente calada demais. Eu não tô falando que eu não convivo, mas que eu tenho um pé atrás com gente que não fala. Não é um pé atrás no sentido, eu não gosto, mas eu tenho um pouco de receio de conviver com pessoas caladas demais. Eu gosto de gente que expressa o que sente, o que fala, o que pensa. Pode falar besteira, pode falar o que for, mas desde que expresse alguma coisa. Então, vamos continuar lendo aqui. Há tempo de prantear e tempo de dançar. Então, Deus está falando que Ele criou todas as coisas boas para o tempo certo. Então, a gente tem o hábito de falar assim, não chora, para de chorar. É claro que tem horas que a pessoa tem que parar de chorar mesmo. Mas o choro foi criado por Deus. Tem horas que a gente tem que chorar. Tem horas que você tem que entender o choro dos outros e não ficar mandando a pessoa parar de chorar. E chorar junto com ela, abraçar e sofrer junto. Então, Deus criou o choro. O choro é um alívio da alma. Então, tem horas de chorar, sim. Tem horas que a gente tem que chorar, sim. Né? O choro não pode durar a vida inteira. Como diz a Bíblia, né? O choro dura uma noite. Então, uma noite é natural você chorar um dia ou outro. Mas não é natural você viver chorando. Mas o choro é necessário. Assim como a dança também é necessária. Então, há tempo de chorar, de prantear, mas há tempo de dançar. Há tempo de festejar. Então, sabe entender o tempo de cada coisa. Você não precisa ser igual um robozinho. Não, eu só faço isso. Eu não faço mais nada. Não, você tem que saber ser uma pessoa flexível. Cada momento, cada situação exige um comportamento. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Nós temos que entender o tempo de abraçar. O tempo de abraçar é o tempo de carinho. Você não pode se omitir também do carinho. As pessoas que amam você, elas estão esperando de você uma demonstração de amor, de carinho, de afeto. É claro que vão ter momentos que a gente vai ter que se afastar por algum motivo, mas o momento que você tiver com as pessoas que você ama, demonstre o que você sente. Elas nunca vão saber o que está no seu coração se você não demonstra. Você pode ter as melhores intenções e sentimentos, se você não demonstrar, ninguém nunca vai saber. Porque a gente não tem como conhecer o coração das pessoas, gente. Então, não fica esperando que as pessoas, ela sabe que eu gosto. Não, não sabe. Ela só vai saber se você demonstrar, se você falar, se você verbalizar. Deus nos ama, mas Ele não só ama no sentido de gostar. Ele demonstra, ele fala. Várias vezes ele fala na Bíblia que ele nos ama. Ele fala, ele faz questão de verbalizar isso. Então nós temos que amar, não só de palavras, mas de ações, demonstrar com palavras e ações. Tempo de procurar e tempo de desistir. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que entender.
Há tempo de você correr atrás daquilo que você quer e há tempo de desistir. A gente tem que entender o tempo de desistir. Falando sobre relacionamentos, o povo aqui gosta de relacionamento, gente. Os vídeos que eu falo de relação entre homem e mulher são os que mais tem visualização. Depois vocês olhem. Vocês já se inscreveram no meu canal? Eu tô achando que eu sou influencer agora. Tô quase uma influencer. Tô postando vídeo todo dia, gente. Quem diria eu, tão tímida assim, postando vídeo todo dia? Isso é milagre de Deus, viu? Isso é milagre. Então aproveita, porque isso é milagre. Vocês estão vendo o milagre. Eu tô achando que eu sou uma influencer agora. Então, tem vídeo meu aí que tá com quase 70 mil visualizações. Assim, pra mim é muito. Pros outros é pouco. Mas eu tô assim, nossa, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar ganhando dinheiro aí com o YouTube. Mas, gente, se inscreve no meu canal. Por favor, me ajuda. Ai, ai, me ajuda a ganhar 1 milhão de seguidores, de inscritos, né? Porque aqui não é seguidores, de inscritos. Vai lá, curte o vídeo, se você gostar, envia pra alguém, aperta o sininho. Quem sabe o YouTube começa a me dar dinheiro. Imagina você pregar a palavra, você ensinar a palavra e ainda ganhar com isso, ô glória. Essa não é a intenção, né? Mas se eu ganhar, tá bom também. Então, você. Eu tava, até fugiu o que eu tava falando aqui. Que a gente tem que. Ninguém vai adivinhar o nosso coração, né? E tem tempos, tem coisas que a gente tem que desistir. Falando de relacionamento, né? Que eu ia falar. Às vezes você gosta muito de uma pessoa, você se apaixonou por alguém, você pensa nessa pessoa o tempo todo. Ah, você amou essa pessoa de todo o seu coração. Nossa, eu amo essa pessoa. Só que o amor, gente, ele tem que ser recíproco. Eu vou fazer um vídeo sobre divórcio. Eu até fiz, só que eu não postei. Mas eu vou refazer e vou explicar pra vocês tudo sobre o divórcio na Bíblia, tá? Não tô falando necessariamente de divórcio, mas eu tô falando que amor, relacionamento tem que ser recíproco, né? Os dois têm que ter o mesmo amor, não necessariamente a mesma quantidade de amor, mas um tem que sentir o mesmo, um tem que querer, o outro tem que querer o mesmo que você. Então, o julgo desigual é quando duas pessoas são diferentes e têm intenções diferentes, propósitos diferentes, sentimentos diferentes. Então, não dá certo. Então, se a pessoa que você gosta, que você ama, ela não sente a mesma coisa por você, ela não tem o mesmo objetivo que você vai ficar perdendo o seu tempo, a sua juventude, as suas forças, correndo atrás de uma pessoa que não quer aquilo que você também quer. Então, não vale a pena. Tem coisas que valem a pena, tem amores, tem relações que vale a pena todo o seu investimento, do seu tempo, da sua energia, das suas forças. Mas tem relacionamento, gente, que não vale a pena. Você vai se desgastar muito por uma pessoa que não quer a mesma coisa que você. Então é preferível você deixar, desistir. Eu sei que é difícil a gente desistir de pessoas que a gente ama, de coisas que a gente gosta. Mas é o mais inteligente, o mais sábio é você desistir daquilo que não. De uma pessoa que não corresponde a você. Né? Você vai ficar sofrendo o resto da vida, correndo atrás de alguém, pro resto da sua vida. Então, não fique correndo atrás dos outros o resto da vida. Se não for recíproco, se a outra pessoa que você gosta não gosta de você do mesmo jeito, não quer a mesma coisa que você, entenda antes que seja tarde e deixe essa pessoa ir, né? Libere a vida dela, né? Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Com certeza tem outra pessoa que seja mais parecida com você, que tenha mais a ver com você, que venha gostar de você também. Então não desista do amor porque não deu certo, né? Deus pode te guiar, né? Deus é a melhor pessoa, é o nosso Pai. Ele vai te guiar para uma pessoa que tenha mais a ver com você, que tenha
que tenha futuro, né? Um relacionamento que tenha futuro. Então, aprenda a desistir quando você não é... Quando o relacionamento não é recíproco. Quando você vê que você gosta mais do que a outra pessoa, você demonstra mais, ela não demonstra nada, ela não fala nada, ela não faz nada, não faz esforço nenhum por você, e só você é a pessoa que se esforça na relação, é só você que demonstra, é só você que ama, é só você que faz, que procura. A pessoa nunca te manda uma mensagem, a pessoa nunca te liga, a pessoa nunca te procura, a pessoa nunca faz nada, sempre é você que tá fazendo isso. Então chegou a hora de você parar e entender o que está escrito aqui. Há tempo de procurar e há tempo de desistir. Quando que é o tempo de desistir num relacionamento? Quando você entende que não é recíproco, que o sentimento seu, o objetivo seu não é o mesmo da outra pessoa. A gente tem que ter um mínimo de dignidade, de entender que a gente não tem que ficar se humilhando pelo outro. O amor, ele não é uma humilhação. O amor, ele tem que ser algo leve, em que você não precisa correr atrás da pessoa, que os dois vão andar juntos. Então, se você tá tendo que correr, se você tá tendo que fazer muito esforço para outra pessoa gostar de você, então isso tá desequilibrado, né? O equilíbrio é a base de todas as coisas. Então, se você tem que fazer tudo, a outra pessoa não faz nada, e só você que corre atrás, só você que liga, só você que procura, só você que demonstra, só você que fala, só você dá presente, só você vai... e a outra pessoa não faz nada, então chegou a hora de você parar e desistir. Então, a gente sempre fala assim, não desiste, não desiste, mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que desistir. É uma questão de honra, é uma questão de dignidade. Você vai ficar até quando se humilhando e mendigando amor, atenção, carinho de quem não gosta de você? Não tem jeito. Isso vale pra tudo, tá, gente? Agora, casamento é uma coisa mais séria, né? A gente não decide assim, só por isso, só por aquilo. É uma vida, envolve família, envolve filhos, envolve finanças, envolve tantas coisas. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre divórcio, pra gente entender o que a palavra de Deus diz, o que a gente pode, o que a gente não deve fazer em relação a casamento. Mas essa premissa vale para casamento também, tá? Não tô falando para você se separar, não. Tente lutar, buscar Deus, conversar, fazer o que você puder fazer. Mas tem momentos na nossa vida que a nossa ficha precisa cair, que é a hora de desistir. Então, não tô falando de você desistir do seu casamento, mas ore a Deus e peça direção. Se for um casamento, se não é um casamento, se é só um namoro, se é só, sei lá, se você gosta de uma pessoa e não é casada, não fique correndo atrás de uma pessoa que não gosta de você. Ela pode até simpatizar, mas se ela não gosta de você o mesmo tanto que você gosta, se ela não quer o tanto que você quer, não faça isso com você mesmo. Respeite você, se respeite. Não queira mais, né? A paixão, ela acontece tão imediato, tão rápido, mas ela também vai embora. Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais nada por essa pessoa. Então, eu não quero dar mau conselho pra ninguém, não. Mas a melhor forma de você esquecer um amor é tendo outro. Eu não tô falando aqui pra você sair namorando com um e com outro, não, tá? Mas eu tô falando assim, a melhor forma de você esquecer uma pessoa é você começar a olhar para outras, começar a ver que existem outras possibilidades, né? Eu lembro que eu falava isso com a minha prima, quando ela tava querendo morrer por causa do namorado dela. Eu falei, minha filha, você é linda, você pode namorar com quem você quiser. E tem tanto homem lindo, maravilhoso nesse mundo. Olha para outros, começa a sair, começa a passear, começa a olhar para outras pessoas. Você vai ver que não é só ele que existe no mundo. Agora, se você só fica olhando para ele, se só fica pensando nele, se você só fica correndo atrás dele
você acha que ele é o único homem do mundo. Então, essa pessoa que você é apaixonada, ela não é a única pessoa nesse mundo. Tem muitas pessoas tão boas quanto, ou melhores, sei lá, ou iguais, que podem gostar de você, que podem valorizar o que você faz. Então, desista. Se o amor entre vocês não é recíproco, desista. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Então, essa palavra aí ó, é uma profecia, hein? Você que é acumulador, pelo amor de Deus, faça uma limpa na sua casa, gente, pelo amor de Deus. Vai lá no seu guarda-roupa, faz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus uma vez, eu falei, Deus, se o Senhor me der condições de todo ano renovar o meu guarda-roupa, eu vou doar muita roupa para muita gente. Então faça isso. Toda vez que você comprar uma roupa, doe. Faça uma limpa, não fique guardando coisa demais na sua casa. Entendeu? Faça uma limpa na sua casa, para de ser acumulador. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Então, gente, isso aqui eu acho que é a parte mais importante de todas. Tem gente que se cala quando deveria falar e tem gente que fala quando deveria se calar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos seres que falam, né? Que se comunicam por meio da fala. A palavra de Deus é a nosso guia. Então, ou seja, nós somos guiados pela palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. Então, a palavra é algo super importante na nossa vida. Os nossos relacionamentos, eles são guiados pela palavra que nós falamos, pelas coisas que nós falamos. Então, se você é uma pessoa que se omite sempre de falar, você vai perder muitas pessoas que gostam de você. Hoje, nós temos as redes sociais que nos aproximam das pessoas, mesmo que a gente talvez não goste muito de ficar respondendo mensagens, mas ninguém te obrigou a ter o WhatsApp. Agora, se você tem obrigação de responder as pessoas, gente. Não faça isso. Eu não tô falando que você tem que responder todo mundo na hora que elas querem. Não, não tô dizendo isso, porque nem sempre a gente tem condições de responder na hora, né? Mas eu acho que é o mínimo da educação, da gentileza, da demonstração de amor. É você responder as mensagens que as pessoas te mandam, gente. Eu acho tão feio pessoas que recebem mensagem e não respondem, e às vezes até lê e não responde, gente. Como assim que você lê uma mensagem de uma pessoa e não responde? Então, isso é uma demonstração de que você despreza essa pessoa. Então, não faça isso. Responda as mensagens que você recebe, responda as ligações das pessoas. Não faça isso porque você está estragando os seus relacionamentos. As pessoas estão pensando mal de você. Uma pessoa te manda uma mensagem de carinho ou falando alguma coisa com você, responda, gente. O que custa? Às vezes você vê a pessoa online, você fala com ela e ela não te responde. Como assim? Então, isso é uma demonstração de educação, de gentileza, de amor. Então, responder, a Bíblia fala que todo aquele que pede, recebe, né? Clama a mim e responder-te-ei. Gente, o nosso Deus, ele não deixa você no vácuo. Ele sempre responde. Nós temos que ser imitadores de Cristo, de Deus. Não somos filhos de Deus. Nós temos que fazer as mesmas obras que ele faz. Ele falou, o filho faz aquilo que vê o pai fazendo. A Bíblia não fala que todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, todo aquele que me buscar vai me encontrar, todo aquele que pedir vai receber, se vocês me buscarem eu responderei. Então, se Deus responde, por que a gente não responde os outros, se a gente tem que ser imitador de Deus? Então, seja uma pessoa mais educada, mais gentil, responda as mensagens, responda as pessoas, não seja assim, né? A pessoa te mandou mensagem, você ignora, você simplesmente ignora. Sabe qual que é a mensagem que você está passando para ela? Que você não tá nem aí para ela,
Tipo, dane-se você. É isso que a pessoa sente quando ela manda uma mensagem e a outra pessoa não responde. E quando lê e não responde, é pior ainda. Aí ela tá dizendo assim, tipo, eu não gosto de você. Nas entrelinhas tá dizendo isso. Então vamos continuar aqui. Então é tempo de falar, é tempo de calar. A gente acha que ficar calado é ser sábio. Também. Mas não falar nada também é uma demonstração de maldade. Então, você pode estar pecando por não falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Gente, nós temos que amar a todos, né? Amar, inclusive, os nossos inimigos. Na verdade, se você é cristão, você não deveria ter inimigos. Seus inimigos são espirituais. Mas tem pessoas que não gostam da gente. E tem gente que a gente também não gosta. Mas eu falo assim, odiar uma pessoa, é impossível um cristão odiar alguém. A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, um cristão nunca vai odiar alguém. Ela pode não gostar da pessoa, não gostar do que a pessoa faz, mas odiar, se você odeia, você não é de Deus. Aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, não tem como você odiar pessoas. Você pode odiar comportamentos, você pode odiar, sei lá, heresias que as pessoas falam, mas odiar pessoas jamais. Mas há tempo de demonstrar amor. Nós temos que demonstrar amor pelas pessoas, gente. O mandamento de Deus para nós é esse. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Você tem um mandamento mais importante de Deus é amar. Você não gosta de gente, então você não é de Deus, porque aquele que é nascido de Deus, ele ama. Então, você tem que amar. Amar é um mandamento, é uma obrigação. Nós temos que amar. Amar. Ah, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Não tem problema, mas você tem que amá-la. Se você odeia, detesta o seu irmão, Jesus falou assim, olha, vocês ouviram que disseram os antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, se você se irar contra o seu irmão sem motivo, você já pode ser réu de juízo. Se você disser uma ofensa ao seu irmão, chamando ele de idiota, você já pode ser réu do inferno. Então, só de você ter raiva de uma pessoa, só de você falar um insulto contra uma pessoa, você já pode ser condenado ao inferno, sabia disso? Isso é muito sério. Então, a gente tem obrigação de amar. Você querendo ou não, você tem obrigação de amar. Tratar bem as pessoas. Ser bondoso com as pessoas. Ser paciente com as pessoas. Você não é obrigado a conviver, mas quando você estiver próximo dessa pessoa, você tem que tratá-la bem, seja quem for. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então tem horas que a gente tem que lutar, gente. Mas tem horas que a gente tem que ficar em paz, ficar calado para não brigar. Não tô dizendo que você vai viver sempre calado para não brigar. Porque tem coisas que vão gerar guerras e que são necessárias. Tem guerras que são necessárias e tem guerras que são desnecessárias. Tem uma música que fala assim: a paz sem voz não é paz, mas é medo. Então, se você não pode falar nada, porque tudo que você fala gera briga, então tem algum conflito aí que tem que ser resolvido, gente. Dentro de uma família, dentro de um conjunto de pessoas, todo mundo tem que ter o direito de opinar, de falar, sem virar motivo de guerra. Aprender a ouvir a opinião dos outros. Um narcisista é que não ouve a opinião dos outros, que não aceita ouvir diferentes opiniões. Não significa que você vai fazer o que a pessoa quer, mas ouvir opiniões diferentes, a gente tem que ouvir. Então, se você vive num ambiente onde você não tem voz, e quando você fala vira sempre guerra, você pode estar convivendo com um narcisista. Porque o narcisista, eles não gostam de opiniões diferentes. Então, meus amados, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Ele fez tudo, Deus, apropriado ao seu tempo. Então, tudo é lindo no seu tempo. Mas a gente não pode
ser só de um jeito. Ah, não, eu sou só calado. Não, tem hora de falar. Tem hora de calar, tem hora de calar. Eu sou só assim, não. A gente tem que ser maleável, equilibrado. Não podemos ser pessoas de coração duro. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Você tem que aprender a se comportar nas diferentes situações da sua vida. Tem situações que vão exigir de você silêncio e tem situações que vão exigir de você palavras, demonstrações. Então, a gente tem que saber lidar com cada situação da nossa vida de modo coerente. E não simplesmente manter eu sou assim e ninguém vai me mudar. Não, se Deus não está tendo acesso à sua personalidade, para transformar a sua personalidade, você precisa nascer de novo. Então, a gente tem que aprender a lidar com cada situação e não ser uma pessoa rígida, dura. Não, eu sou assim, eu sou calada, eu não falo nada. Não. Tem hora de falar, tem hora de se calar, tem hora de amar, tem hora de lutar, tem hora de ficar em paz, tem hora. Então, tudo tem um tempo. Então, que a gente seja sábio e saibamos discernir o tempo. Então, o seu tempo não pode não ser o meu tempo. Às vezes eu tô mal, tô triste e você tá feliz. Então, respeite a minha tristeza e eu vou respeitar a sua alegria. Mas a gente tem que discernir os tempos, o tempo de cada um, né? Então, que o Senhor Jesus te dê sabedoria, que Ele nos dê um dia em paz, abençoado, que esse fim de semana seja uma bênção para nós, para a sua vida, que Deus te proteja, te guarde e te dê sabedoria para discernir os tempos, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te amo, fica na paz do Senhor, até o próximo vídeo. Não esqueça de se tornar um inscrito do meu canal, de se inscrever, de curtir, de compartilhar, porque eu vou virar influencer. Você vai me ajudar, né? Tchau, Deus abençoe. Tchauzinho.